Fala galerinha, aqui é o professor Leonardo do Careca Show da Química nessa nossa playlist para aprendermos a montar planos de estudo e nessa aula de hoje, nessa aula 4, nós vamos verificar se os nossos planos de estudos estão de acordo com o que a gente precisa. Professor, será que meu plano de estudo 1, 2, 3, aqueles modelos que eu fiz anteriormente, vai dar certo ou estão dando certo, professor? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje, a verificar os planos de estudos. Acompanha aí, Careca Show da Química. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Então fala galerinha, vamos dar sequência nessa nossa playlist de planos de estudo e hoje você vai aprender a verificar se o plano de estudo que você montou está de acordo, está condizente e está principalmente dando resultado para aquilo que você precisa. Beleza, professor? E para isso, eu falo para os alunos que tem uma ferramenta muito importante com um protocolo muito essencial para o que a gente faz, que é o chamado AAD. Esse é o primeiro passo para você verificar se o seu plano de estudo que você montou está funcionando, está dando certo. Aí você pergunta para mim, professor, o que é o AAD? Nada mais é do que uma autoavaliação diagnóstica. O próprio aluno se autoavaliar e se autodiagnosticar para identificar os seus erros e acertos e utilizar esses erros para que você possa fazer então o ajuste no seu plano de estudo. Beleza? Tá ok? Segue aqui, professor. Ó, qual que é o passo a passo? O primeiro que eu falo para os meus alunos do nosso cursinho é o seguinte: faça simulados do Enem de 98 a 2008. Você pode estar perguntando, professor, por que simulados do Enem de 98 a 2008? Primeiro porque o nosso foco no nosso cursinho é melhor dizendo, a prova do Enem. Então, se a gente vai em cima da prova do Enem, o nosso foco é fazer as provas anteriores do Enem para que a gente bata naquela tecla de recorrência, beleza? Se você não lembra o que é recorrência, assiste as nossas aulas passadas sobre dicas de estudo, beleza? Professor, dito isso, você deve estar perguntando, por que de 98 a 2008? Aí é que está a sacada, professor. De 98 a 2008, professor, as provas do Enem tinham um formato um pouco diferente. Como assim, professor? De 98 a 2008, professor, as provas do Enem traziam então apenas 63 questões. E além disso, a prova do Enem de 98 a 2008 traziam as questões misturadas por área. Isso é muito importante para o próximo passo que a gente vai fazer. Então a gente não está fazendo porque a gente tirou da cabeça, a gente está fazendo aqui essas provas anteriores do Enem, primeiro para recorrência e segundo porque essas provas do Enem, professor, vai nos obrigar a entender de áreas, assuntos e matérias distintamente, beleza? Nesse segundo passo, professor, como a gente mesmo está falando, a gente vai focar aqui agora nos erros que a gente vai cometer nesse simulado. O erro é muito importante, professor. Eu costumo dizer para os meus alunos que é fazendo merda que se aduba a vida, professor. Como assim? Quando você erra nesse simulado aqui, professor, você tem que identificar, professor, a matéria, o assunto e o motivo. A partir do momento que você erra, você identifica qual é a área, qual é a matéria que você errou, qual o assunto que você errou e qual o motivo que você errou. Isso aqui, professor, faz parte do nosso AAD, a nossa autoavaliação diagnóstica, beleza? Como assim, professor? Motivo. Presta bem atenção, eu costumo dizer que os alunos, eles erram por 3 motivos. Isso aqui é meio que pacificado em relação aos professores. Por que o aluno erra? Você erra, professor, porque faltou tempo. Aí você tem que fazer um gerenciamento de tempo de questões. Faltou tempo, você chuta questões. Isso é muito comum também em concursos públicos, certo? Você erra, professor, por questões de descuido. Você até sabe fazer a questão, mas na hora de resolver a questão você multiplica errado, você passa uma vírgula errado, você marca, era para marcar José, você marcou João. Isso é muito comum também no meio dos concursos públicos. Eu mesmo já me lasquei em prova por questões de discurso. Quem nunca, não é verdade, professor? Ou os alunos erram, e aqui está o nosso principal foco hoje, os alunos erram por questões de conteúdo. Se você não sabe o conteúdo, muito possivelmente você vai errar. Beleza? E é esse momento aqui do erro que eu vou saber se eu errei por tempo, descuido ou conteúdo. Porque se eu errei por tempo, eu vou usar uma técnica que é de gerenciamento de tempo. Isso é um motivo para uma outra aula, beleza? Se eu estou errando por descuido, eu preciso de concentração. Isso aí vai ser tema de uma outra aula. Agora, se eu erro por conteúdo, professor, o conteúdo vai me indicar o que eu falto, o que eu preciso estudar. E é isso, professor, que vai ajustar o meu plano de estudos. Beleza?
Então, quando eu erro, eu separo o meu erro e verifico se o meu erro é por conteúdo. Então, aqui rapidinho tá só um exemplo para você mais ou menos entender. Então, olha só, no exemplo aqui, professor, o que eu fiz? Ó, separei questões 1, 2, 3, 4, 5. É claro que na sua prova, professor, se você pegar Enem de 98 a 2008, você vai ter 63 questões. Tente fazer ele ali num tempo de 4 horas, beleza? Separa a questão 1, 2, 3, 4, 5, separa aqui, acerta o erro, acerta o erro, acerta e erro, e assim vai. As que você errar, professor, você destaca, ó. Numa segunda coluna, você coloca as áreas e matérias que você fez a questão. O Enem de 98 a 2008, ele não separa, aí é uma atribuição sua fazer isso e começar a aprender a identificar o conteúdo e a matéria. Então vai lá, questão número 1, acertei uma questão de linguagem e interpretação de texto, vida que segue. Questão número 2, teve um erro aqui, é uma questão de matemática e o assunto era regra de 3. Opa, regra de 3 eu domino? Domino. Por que eu errei? Descuido, certo? Professor, segue lá. Terceira questão, acerto, química, atomística. Vida que segue. Questão número 4, errei. Que matéria que era? Física, óptica. Por que eu errei óptica? Foi tempo? Foi descuido? Não, professor, eu errei óptica porque eu não tenho conteúdo. Ou seja, eu já sei que óptica é um dos conteúdos que eu preciso voltar a estudar. Beleza? Professor, rapidinho aqui eu tentei desenhar para você uma metodologia que a gente usa, que é a chamada AAD, Alta Avaliação Diagnóstica, onde eu vou fazer provas para testar a minha recorrência, aprender a minha recorrência, e diante disso, professor, eu vou verificar os meus erros. Lembrando então que erros a gente pode aí abarcar 3 situações ou 3 motivos, tempos, descuido e conteúdo, sendo que o conteúdo é a parte importante para que eu possa ajustar os meus planos de estudo que eu montei. É de acordo com o erro que eu ajusto o meu plano de estudo, beleza? Lembrando que a gente indica para a galera que vai fazer Enem que faça as provas do Enem de 98 a 2008, porque vai forçar você a separar a prova por área e matéria e você começa a se apropriar disso. Beleza? Professor, se gostou, curte lá, se inscreve no canal Careca Show da Química. Ha! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém.